você vai dar o dinheiro para ele depois e pronto. Tá certo? Só esses aqui que eu não vou vender para vocês. Esse aqui é do pastor Fábio. Esse é seu, companheiro. Tá certo? Aí, para você ler essa história é bonita, rapaz, demais. Queridos irmãos, vamos então dar continuidade àquilo que nós começamos a falar, sobre a responsabilidade de nós criarmos os nossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Só recapitulando, esse capítulo 17 nos mostra as preocupações que Jesus teve com os seus discípulos e que devem ser também as mesmas preocupações que nós temos que ter com relação aos nossos filhos. Então Jesus teve a preocupação de mostrar aos discípulos quem era Deus, para que eles viessem conhecer o Deus verdadeiro. E por que isso, irmãos? Porque os discípulos, após a ascensão de Jesus, eles estariam representando Jesus aqui. E para que nós possamos representar bem alguém, nós precisamos conhecer bem essa pessoa. E nós precisamos ser ensinados a isso. Quando um embaixador ele vai para um outro país representar o Brasil como embaixador, ele tem que conhecer tudo sobre o Brasil. Então os discípulos, para representar a Cristo, eles tinham que conhecer muito a Cristo, a sua palavra e também a Deus. Então você vai ver que os que estiveram aqui na vez passada, nós já falamos sobre isso. Então, a importância de se conhecer a Deus. É importante que os nossos filhos conheçam a Deus. Falamos de que maneira se pode conhecer a Deus. Depois falamos também com relação à vida eterna. A importância dos nossos filhos conhecerem com relação à vida eterna. Depois falamos que não é suficiente, apenas ter um filho, mas tem que consumar esta obra. Que criar um filho é um ministério, e sendo ministério, também é um mistério. Então, não parar no meio do caminho. Eu vou desistir do meu filho, eu vou deixar, e Deus vai cuidar, e por aí se vai. Então, não. É um ministério que Deus nos deu, e Deus nos dá os filhos, irmãos, segundo a nossa capacidade. Deus conhece a nossa capacidade, Deus conhece a nossa condição para Ele nos dar o filho. Então, nenhum filho dado por Deus, entendeu? O pai pode dizer, eu não vou dar conta desse filho, não vou dar conta dessa filha. Não, quando Deus lhe deu segundo a sua capacidade de ser pai, de ser amigo. Então, Deus não vai te dar algo que você não pode fazer. Então, entender isso daí. E daí nós paramos, irmãos, no que diz respeito à ministração da palavra aos nossos filhos. A importância dos nossos filhos conhecerem a palavra de Deus. Então, conhecer aquilo que você teve por experiência própria é uma coisa. Agora, você transmitir a palavra de Deus para o teu filho é outra bem diferente. Agora, nós mencionamos aqui a vez passada uma coisa muito importante. Ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Você só pode ensinar se você aprendeu. Você só tem autoridade para pedir ao teu filho que leia a Bíblia se ele vê em você o exemplo de ler a Bíblia. Há pais, meus irmãos, que não têm o hábito em casa de ler Bíblia, mas todavia querem cobrar dos filhos que eles leiam a Bíblia. A nossa força de autoridade está quando nós somos exemplo. Então, para falar aos nossos filhos da palavra de Deus, falar a eles os ensinamentos da palavra de Deus, a nossa atitude, o nosso testemunho tem que correr junto. Então, a Bíblia diz aqui, o Senhor dizendo, Senhor Pai, eu leio a eles a tua palavra, e eles a receberam. Eles receberam a palavra do Senhor. E a importância, meus irmãos, de não somente ministrar, não somente ensinar, não. Nós temos que acompanhar o aprendizado dos nossos filhos, porque às vezes seu filho pode estar ali ouvindo, mas ele não está assimilando.
Ele não está entendendo o que você está falando, não está entendendo muitas vezes o conselho que você está dando, aonde você quer chegar. Então é importante o acompanhamento. Então Jesus falou assim, olha, e eles receberam. Por que ele diz isso? Porque ele viu que os discípulos estavam praticando a palavra que eles estavam recebendo, os ensinamentos que eles estavam recebendo. Então esta é a importância. Agora você pode me perguntar, pastor, existe algum método para ensinar os nossos filhos? Irmãos, a Bíblia diz algumas coisas interessantes para nós. Se você abrir a sua Bíblia, ou quiser anotar aí, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do versículo 6, ali existe ali que poderia ser como um método, alguma coisa, uma ideia, para nós ensinar os nossos filhos. Mas só que o versículo de número 6, do capítulo 6, ele já começa nos chamando a atenção para que nós, primeiramente, tenhamos a palavra do Senhor. Ele fala assim, olha, no capítulo 6, verso 6, ele diz assim, e as palavras que hoje eu te ordeno, primeiramente, estarão no teu coração. Então a primeira palavra é dirigida aos pais. A palavra que eu estou lhe dando hoje, as palavras que eu lhe ordeno, primeiro, vão estar no seu coração. E o interessante, meus irmãos, que o Senhor aí, ele fala, as palavras que eu te ordeno. Ele não está dizendo, olha, se você quiser ter, você tenha, se você não quiser, não tenha, não. Ele está ordenando, ou seja, é uma ordem do Senhor. É uma ordem. As palavras que eu estou te ensinando hoje, e qual era a ordem? Esteja no teu coração. É uma ordem. Então a ordem do Senhor não é para a palavra estar no nosso intelecto. A palavra do Senhor não é somente para fazer decorar. Essa palavra, ela deve descer para o nosso coração. E uma vez que a palavra está em nosso coração, daí continua em falando, dizendo assim, e tu intimarás aos teus filhos. Intimar, irmãos. Para os pais, uma ordem. Eu estou lhe dando uma ordem. Essa palavra tem que estar no teu coração. Agora os teus filhos, você vai intimar. Espero que ninguém aqui tenha recebido uma intimação de um juiz para aparecer lá, tem que ir lá numa corte, lá, tem que ir lá no tribunal, alguma coisa. Quando ele intima, não é assim, olha, se você quiser vir, você vem de tal horário, tal. Não, é uma intimação. Você está intimado a estar lá naquele dia, naquele horário. É uma intimação. E o nível aqui, o Senhor está dizendo para os pais é esta: você vai intimar os teus filhos. Não é chegar para os seus filhos, se você quiser me ouvir, você vai me ouvir, né? Às vezes a gente ouve o pai, eu falo, se ele quiser ouvir, se não quiser ouvir, não, irmãos. A Bíblia está dizendo que é uma intimação. E tu a intimarás aos teus filhos, e destas palavras você irá falar. De que maneira? Levantando-se, deitando, andando pelo caminho. Várias formas. Então não existe, irmãos, uma coisa assim, olha, vai ser desta maneira. Não. Você pode falar com o seu filho assentado. Você está lá na sua casa, sentado no sofá e tal. Chama o teu filho, está lá sentado com ele. Ensina a palavra de Deus para ele, bem descontraído e tal. Que às vezes a pessoa quer ensinar de uma maneira maçante, de uma maneira, lá vem a mãe, lá vem o pai. O ensinamento para os filhos, irmãos, tem que ser de uma forma descontraída, de uma forma tranquila, contando uma história, contando um exemplo, para aprender a atenção da criança, para que ele tenha vontade de lhe ouvir. Então, a Bíblia fala assim, primeiro, olha, assentado em sua casa. Depois fala lá, andando pelo caminho. Mas pastor, andando pelo caminho, eu vou ensinar a palavra? Sim. De que forma?
Tudo que você olhar em sua volta, tudo está contido na Bíblia. Se você passar pela rua lá e o sol está quente, a Bíblia fala sobre o sol. Meu filho, olha, a Bíblia fala sobre o sol. A Bíblia diz isso. Se for a lua, à noite, a Bíblia fala sobre a lua. Se for olhando as estrelas, a Bíblia fala sobre as estrelas. Se for sobre o céu no geral, a Bíblia fala sobre o céu. Se passar um pardal na sua frente, a Bíblia fala sobre o pardal. Se passar uma andorinha, a Bíblia fala sobre a andorinha. Então tudo, meus irmãos, que você vê, foi tudo criado pelo Senhor e está registrado aqui na Bíblia. Agora, precisa conhecer. Depois a Bíblia diz aí, e também você pode ensinar teu filho deitado. Pastor, deitado. Eu não sei se os irmãos têm costume, às vezes, quem tem crianças mais novas, às vezes a criança, o casal está lá deitado, a criança vai lá e se joga, que quer ficar entre os pais ali, brincando, deitado. Você pode ensinar a palavra de Deus ao teu filho. Então a Bíblia nos oferece, irmãos, muitas formas da gente ensinar os nossos filhos. Então não cabe para nós falar assim, eu não tenho tempo. Não, você tem tempo. Se você diz que não tem tempo, você precisa fazer o tempo. Você precisa administrar o seu tempo. Porque a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. É tempo de você trabalhar, é tempo de você dizer, é tempo, mas tem que ter o tempo também para estar junto com os filhos ministrando a palavra de Deus a eles. E depois a Bíblia diz assim, e as palavras te serão por testeiras. Essas testeiras aí, meus irmãos, para nós hoje, trazendo esse para nós hoje, o que é ser por testeiras? É o nosso testemunho. É o filho olhar para você e ver em você tudo aquilo que você ensina, você pratica, você vive. Aquilo que Tiago falou, não vos tornei somente ouvintes, mas praticantes da palavra. E os nossos filhos vão atentar para o que você ensina, mas eles vão estar de olho, saber se o que você está ensinando, se você realmente vive. Então essas palavras serão testeiras. Então daí, outra coisa que diz lá no mesmo capítulo, falando assim, olha, e também atarás essas palavras nos umbrais da porta. Eles colocavam na porta ali, ele colocava a lei, passagens da lei, colocava ali, para que o filho, quando passasse pela porta, ele olhasse, ele deparava com as leis, com a palavra do Senhor. É coisa que nós podemos fazer. Você quer ver um detalhe? Às vezes seu filho ou sua filha está calado, não está conversando com você, mudou a atitude, mudou o comportamento, e é coisa que está no coração, é coisa que o teu filho está guardando com ele, é algum dilema que ele está passando, é algum problema. Então muitos adolescentes, muitos jovens, eles preferem se isolar do que abrir o jogo, do que falar. Infelizmente, muitos pais não dão abertura para os filhos chegar e conversar. As minhas filhas, elas tinham toda a liberdade de chegar em mim e conversar em todos os assuntos. As minhas filhas sempre tiveram plena liberdade de chegar para mim, pai, eu estou com esse problema, pai, eu estou com essa dor, pai, eu estou com esse problema, sabe? Tudo, elas tinham plena liberdade. Mas infelizmente tem muitos pais, às vezes os homens, são muito fechados com os filhos, não dá abertura para os filhos. Há muitas mães que são muito desligadas também, e às vezes nem percebe que o filho ou a filha está passando por uma situação, não percebe que houve uma mudança de comportamento, não percebe muitas vezes que ela está se isolando, pouco a pouco está se isolando. Não sei se vocês se lembram, Jó, por exemplo, ele levantava pelas madrugadas, ele ia oferecer sacrifício a Deus, e ele pedia perdão a Deus por pecados dos filhos, e um detalhe, pecados que estivessem no coração deles.
Ele pedia perdão, ele intercedia por possíveis pecados que estavam no coração. Pecados que não tinha se manifestado. Pecado que ele não tinha visto. E os filhos não tinham falado. Mas ele intercedia por aquilo que estava no coração dos filhos. Agora, você tem atentado para os comportamentos do teu filho, da tua filha? Você tem se preocupado que tipo de amigos os teus filhos têm? Com quem eles estão andando? Quando ele simplesmente diz: mãe, estou saindo, pai, eu estou saindo, você tem tido a preocupação de saber aonde você vai? Com quem você vai? Qual é o lugar que você está indo? Então hoje está muito natural, pastor Fábio, os filhos chegar, estou saindo, e os pais, tá bom, pode ir. Não sabe para onde, não sabe com quem, não sabe o que vai fazer, não sabe que tipo de companhia o filho, a filha está andando, está vivendo uma vida como pai e mãe, mas uma vida alheia aos filhos. Nós precisamos, enquanto o nosso filho estiver debaixo do nosso teto, seja com 10, com 20, com 30 anos, a idade que tiver, e o filho, isso aí vai ser um outro assunto, quando eu vou falar só com os filhos daí. E muitos filhos, se puderem enganar, enganam. Se puderem mentir, eles mentem. Então, meus irmãos, a preocupação. Você tem que saber da vida do teu filho. Mas muitos pais são fechados com os filhos. Muitas vezes, a filha chegar e sentar do lado do pai e vir dar um abraço, dar um beijo, ele fica paralisado. Ele não reage ao abraço do filho, não reage ao beijo do filho. Fica ali paralisado. Eu falei a vez passada, não basta ser pai, não basta ser mãe. Você precisa ser amigo. Você sendo amigo, o seu filho não vai ter dificuldade de chegar em você e abrir com você o que está acontecendo. E as palavras estarão nos umbrais das portas. Você quer ver um detalhe? Você observa que o seu filho ou a sua filha teve alguma mudança. Vá para a Bíblia. Deus, fala comigo através da tua palavra. Deus, eu estou preocupado com meu filho e com a minha filha. E de repente você está lendo a Bíblia e um versículo salta. Pega aquele versículo, transcreve no papel, pega um durex. Se for menina, entra lá no quarto e coloca no espelho. As meninas gostam do espelho, né? Coloca lá no espelho. Rapidinho ela vai no espelho para se olhar, se arrumar. Ela vai se deparar com um versículo lá. Aquele versículo, uma vez inspirado por Deus, vai ao encontro do problema que ela está vivendo. A mesma coisa com o filho. Notou diferença? Vai lá, escreve lá, coloca lá no quarto dele, na cama dele. Coloque em algum lugar. Para ele se deparar com a palavra de Deus. E isso pode resolver o problema. Só que a Bíblia, ela não para aí. Deus sabe que o nosso coração, ele muda. De repente, ontem você gostava do vermelho, hoje você não gosta mais. De repente você tem alguém que você falava assim, esta aqui é minha melhor amiga, é meu melhor amigo. Hoje você não se conversa. O nosso coração, ele é mutável, ele muda.
E Deus sabe disso. Então Deus, o que ele fez? Lá em Deuteronômio, no capítulo 11, eu creio que verso 18, está escrito assim, repete a primeira parte do versículo dizendo assim, ó, e estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Daí tem uma vírgula, e também na tua alma. Você consegue entender isso? Uma coisa é a palavra estar no teu coração, a outra coisa é a palavra estar na tua alma. É como nós pegássemos uma coisa do computador, que é muito importante, e você fizesse um backup dele. Backup, uma cópia de confiança. E você guarda uma cópia. Espera lá, se eu perder esse aqui do computador, eu tenho aqui o backup. A palavra de Deus é a mesma coisa. Provavelmente aqui há pessoas que já conheceu muito a Bíblia, mas hoje você conhece muito pouco. Você se lembra muito pouco da palavra de Deus. Então o que estava no coração saiu do coração. Agora o que fica na alma se eterniza. Porque a Bíblia diz que a tua palavra permanece para sempre. A palavra de Deus, ela é eterna. A nossa alma também é eterna. Se juntar a palavra que é eterna com a alma que é eterna, tudo que você aprender vai para a eternidade, você nunca mais perde. Por isso que a Bíblia diz, não somente no coração, mas também na sua alma, a necessidade. E Jesus teve esta preocupação de aplicar essa palavra de Deus, para que eles guardassem essa palavra. Mas daí a Bíblia vai mais longe, e Jesus falando assim, eu rogo por eles, eu oro por eles, eu clamo por eles. Quantos de nós, queridos, como pais, temos tido o cuidado de orar pelos nossos filhos? Mas quando eu falo orar, não é no sentido, Deus abençoe meu filho, abençoe minha filha. Então, esta oração, irmão, é uma oração intensa. Quando Paulo ia pedir uma coisa à igreja, ele ia aconselhar a igreja. Por exemplo, Romanos capítulo 12, ele fala assim, irmãos, eu rogo pela compaixão de Deus. É esta oração. É esta oração. Eu me lembro que minhas filhas bem pequenininhas ainda, quem sabe com 1 aninho mais ou menos, são gêmeas. E quando uma ficava doente, a outra ficava também, era automático. E de repente, foram tomadas de uma febre muito alta. O corpinho delas começou a manchar. Eu ia lá e orava, e orava, e orava, e orava, e não passava a febre, não passava, dava banho nela, e fazia de tudo e tal. Daí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu fui para o meu quarto, dobrei meu joelho, e falei, Deus, o que está acontecendo? Eu estou orando pelas minhas filhas, e o Senhor não tem curado minhas filhas, elas continuam com febre. Daí Deus falou comigo o seguinte, falou assim, ore com compaixão. Ore com compaixão. Eu falei, meu Deus, me ajude a orar com compaixão. Quando eu voltei no bercinho delas, que eu fui orar por elas, é como se meu corpo se aquecesse, e eu passei a sentir a febre que elas estavam sentindo. Eu orei, sentindo o que elas estavam sentindo, e elas foram curadas na hora. Orar pelos filhos, meus irmãos, não é orar porque você está com medo de alguma coisa, é orar com compaixão.
É você se colocar no lugar do teu filho. É você sentir o que ele sente. É isso aqui. Você vê em outras partes da Bíblia, diz assim, Jesus chega, ele vê a situação, daí a Bíblia diz assim, e Jesus tomado de íntimo compaixão. Então orar pelos filhos, meus irmãos, é isso. E é o que muitas vezes nós não entendemos. Sentir compaixão pelos filhos. Agora, uma coisa é você orar, você interceder. A outra coisa é você orar junto com eles. Você lê na Bíblia, Jesus saiu à parte para orar, e eles estavam intercedendo e tal. Pedro lá deu uma escorregada. Pedro, olha, eu estive orando por você, eu intercedi por você, que a tua fé não desfaleça. Eu estive orando por você, Pedro. Mas tinha vezes que ele chamava os discípulos. Vem comigo agora. Eu quero orar junto com vocês. Você não precisa me responder. Responda para você. Quanto tempo que você não ora junto com a teu filho? Quanto tempo? Às vezes o filho se definhando e o pai e a mãe não têm coragem. Vem cá, meu filho, vamos orar junto aqui. De repente você está meio fraquinho, mas eu estou forte, eu vou te ajudar. Rogo por eles. Não somente rogar, mas orar com eles. Irmão Josué vai se lembrar. E eu creio que no livro da oração eu menciono o Jerônimo, lá da Coab. Lembra dele? Taxista? Jerônimo. Duas coisas daquele homem impressionavam. Primeiro, nós não tínhamos na igreja um evangelista igual a ele. Não tinha culto, que ele não pegava o táxi dele e ia buscar gente e para trazer para a igreja. Os cultos da igreja da Coab, eu posso contar nesta mão aqui, às vezes, cultos que não teve conversão. Todos os cultos tinham conversão. E muitos deles eram fruto do irmão Jerônimo, que quando ele trazia para a igreja, a pessoa já vinha conhecendo o plano de salvação, tudo, e aí. Esse era o primeiro detalhe. Segundo detalhe, ele tinha uma filhinha de filho, eu não lembro quantos tinha. Vocês se lembram ou não? 5. Quando ele entrava, irmãos, com a família, ele vinha na frente, a esposa vinha atrás e a filhinha vinha atrás dele. E ele sentava sempre na frente. Daí ele chegava, os filhinhos já chegavam, se ajoelhavam, e ele ia de um por um, e orava com um, orava com o outro, orava com o outro, até orar com os 5 filhos. Daí orava por ele e se assentava. Era a vida do Jerônimo com relação aos filhos. Orar com os filhos. Eu não sei, só você sabe. Qual tem sido a sua vivência com os teus filhos no que diz respeito à oração? Se não está bem, ainda dá tempo de corrigir. Talvez, se você chamar teu filho hoje, quem sabe adolescente, quem sabe jovem, ô filho, vem orar com o papai aqui, vem orar com a mãe. Talvez ele vai estranhar. Talvez ele vai dar um sorrisinho e falar assim: o senhor nunca fez isso? Mas nunca é tempo da gente fazer coisas boas que a gente nunca fez. Nunca é tarde. Faça isso. Se você não faz ainda, comece a fazer hoje. Comece a orar por ele.
e também orar por ele. O teu filho, ele não pode se decepcionar com você. A Bíblia diz que é mais fácil conquistar uma fortaleza do que um coração ofendido. Aleluia. Não fira o teu filho. Cuidado com as palavras que você fala para o teu filho. Eu ouvi a semana passada uma senhora já não gosta, até hoje não gosta de cozinhar. Cozinha porque é obrigada a cozinhar, mas diz para todo mundo: eu não gosto de cozinhar. E eu sentei com essa pessoa. Falei: por quê você não gosta de cozinhar? Falou assim: quando eu estava aprendendo a cozinhar, eu preparei um almoço e meu pai detestou a minha comida e disse que era uma lavagem. Ela perdeu o prazer. Não gosta de cozinhar. Palavras que nós falamos, irmãos, para os nossos filhos é o mesmo que você puxar um gatilho. A bala vai sair e ela vai provocar o dano. Palavra que nós falamos provoca danos. A palavra de maldição que pais jogam sobre os filhos, isso não vai ser nada. Esse aí, desde pequenininho, vagabundo, não gosta de trabalhar. Esse aí não vai se formar em nada, porque não gosta de estudar. São palavras lançadas sobre o filho. E tem um detalhe muito importante: mundo espiritual. No mundo espiritual, uma palavra dita pelo pai e pela mãe, presa pelo inimigo, para tirar essa palavra, só a misericórdia de Deus. Quando falamos alguma coisa assim para o nosso filho, nós estamos dando legalidade ao inimigo para trabalhar na vida dele. Pastor, o horário já passou. Posso falar mais 5 minutinhos? Posso ir? Então vamos lá. Então essa questão da oração. Daí outra coisa, meus irmãos, Jesus se preocupou muito com a unidade dos discípulos. Se preocupou demais. E a Bíblia diz assim: Pai, eu te peço que eles sejam um, assim como nós, assim como eu e tu, somos um. Eu quero que eles sejam também. A preocupação que os pais devem ter em promover a unidade entre os filhos. Se tiver 5, vai ser 5 diferentes. Vai ter aquele que é mais próximo de você, vai ser aquele que vem te agradando, aquele que vem te adulando. Vai ter aquele. Agora você não pode agora pender para esse lado desse um que te agrada e se afastar do outro aqui, que fica lá desligadão e tal. Não pode. E promover unidade. E como que eu promovo unidade? Se eu não posso fazer para os 5, eu não vou fazer para um só. Vocês lembram do pai de José? Fez uma túnica colorida só para um. Por que não fez para os outros? Ah não, porque o Josézinho é do meu coração. Eu vou fazer para ele. Fez para ele a revolta que deu entre os irmãos, por causa da túnica. Às vezes é melhor um presente que você ia dar para um. É melhor você dividir aquele valor e comprar uma lembrancinha simples para cada um, para que todos sejam lembrados, do que você começar a favorecer somente um filho. Isto é um problema bastante sério. Jesus fala assim: eu os guardava em teu nome. Esse guardar em teu nome aqui, meus irmãos, Jesus, quando tinha que chamar a atenção dele, ele chamava a atenção
O dia que teve que praticamente, expulsar o demônio de Pedro, ele fez também. Quando Pedro falou, não, o senhor não vai subir a Jerusalém, que negócio é esse? E Jesus chega para ele, olha, para trás de mim, Satanás. Quando ele tinha que falar, ele falava. Hoje nós temos muitos pais, que os filhos fazem o que querem. Fazem o que querem. Eu já vi filhos, crianças, batendo no rosto do pai, batendo no rosto da mãe. E os pais, ai que lindinho. Vai achando lindinho. Quando ele crescer, ele vai bater de verdade. Então cuidava. Ele disciplinava. Hoje tem vários livros aí no campo da psicologia em que não se pode relar no filho. Ah não, o livro está dizendo aqui que eu não posso relar no meu filho, então eu não vou relar no meu filho, deixa ele fazer as artes e tal. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, fustigando teu filho com vara, não o matará, e livrará a alma dele do inferno. Ah, eu não bato no meu filho. Se o teu filho não precisa de uma disciplina, glórias a Deus. Agora, se ele precisa de disciplina, use a disciplina. Eu não sei como é que está aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Lá existe a lei. O pai disciplinou o filho, fez uma mancha no corpo do filho, o filho pode chamar a polícia vai lá e leva o pai preso. Lá, os filhos já são programados para quando tem 18 anos, pegar sua mochila e vazar. É a cultura. Filhos lá com 17, 18 anos já estão procurando apartamento e tal, e vão embora, vão tocar a vida deles, o pai não quer nem saber. Então, meus irmãos, a disciplina. Você quer ver? Existe tanto exemplo na Bíblia. No livro de Samuel tem um. Os filhos de Eli, filhos do sacerdote, faziam o que queriam. Tudo. Os camaradas se prostituíam dentro do templo. Tinha aquelas mulheres jovens que cuidavam das coisas do altar, das coisas do templo ali. E eles não perdoavam. E o pior, Eli sabia. Eli sabia. Tem pais hoje, mães, que sabem que a filha está em relacionamento sexual com o namorado. Sabe. Ah, vai casar. Será? Oh, glória. Rapazes, homens, como diz o pessoal aí, saem por aí e dizem eles, pegando todas. E sabe o que o pai diz? É isso mesmo, meu filho, você é homem, tem que aproveitar. E Deus chega para ele e fala assim, Eli, eu vou julgar a tua casa pelo mal que você conhece. Eli sabia que os filhos estavam nessa vida. E Deus julga a casa. E Deus faz aquilo que tinha que fazer.
A disciplina, meus irmãos, a disciplina, ela é muito saudável quando ela é aplicada corretamente. Você quer ver um negócio? Uma forma errada. Para menino, para menina, para menino, para menina, para menino, e vai falando, e vai, a ira vai tomando conta. Vai tomando conta. Você já está de um ponto que você não aguenta mais. Daí o teu filho passa por perto de você e faz uma coisinha simples. E você vai para cima, de tapa, de soco, de pontapé. Mão não foi feita para bater. Não foi feita para bater em filho. A mão foi para dar carinho. A Bíblia diz: fustigando com vara. Não é para fustigar com a mão, com o pé, mão fechada. Uma vara. Pode ser um chinelo. Não use a sua mão para bater no teu filho. Não use. Segunda coisa. Quando você for disciplinar teu filho, você tem que dizer por que você está disciplinando. O teu filho tem que saber o porquê que ele está sendo disciplinado. Há filhos que apanham e nem sabem por que apanham. Eu vou te dar um exemplo. Me permitam um exemplo meu. Minhas meninas pequenas, passei no mercado, comprei chocolate, cheguei na sala, beijei todas elas e falei para elas: olha, o papai trouxe chocolate aqui, sobremesa, depois do almoço, depois do jantar, tá bom? Tá bom. Eu fui tomar banho. Quando eu saí, olhei pelo chão, papel de chocolate espalhado por tudo. Daí eu cheguei, minhas filhas, vem cá comigo. Quando tinha que disciplinar, eu levava elas para o quarto. Não discipline teus filhos em qualquer lugar. Alguns disciplinam a filha até que dentro da igreja. Teu filho vai pegar ódio da igreja. Não discipline teu filho na frente dos amiguinhos, porque você está tirando a honra e o respeito dele. Se os amigos viram que o pai e a mãe bateram na frente de todo mundo, os amiguinhos vão achar no direito de um dia humilhar ele também na frente de todo mundo. Se disciplina no reservado. Meus filhos, o papai vai disciplinar vocês. Elas olhando para mim, né? Vocês sabem por que vocês vão ser disciplinados? Daí a Viviane, que era mais falante: eu sei, papai. Por quê? Porque a gente comeu chocolate. Eu falei: não. Por que não, papai? Porque comer chocolate não é pecado. Comer chocolate não é errado. Então por quê? Pela desobediência. Todo pecado, todo erro tem um nome. Dê nome às transgressões do teu filho. Porque simplesmente se eu pegasse um chinelo e desse nelas lá,
E no outro dia, ao comprar chocolate, elas iam comer o chocolate de novo. A disciplina, irmãos, é algo fundamental na nossa vida. Fundamental. Que Deus nos abençoe. Pastor Fábio, me perdoe. Eu passei uns minutinhos. Procure fazer isto que a Bíblia nos ensinou. E você vai perceber que muitas coisas mudarão na sua casa com relação aos teus filhos. Deus abençoe a todos os irmãos. Aleluia. Amados, pena que o tempo esgotou. E